texto fala sobre saciar fome. Primeiro Samuel, capítulo 25. Está escrito assim: faleceu Samuel. Todos os filhos de Israel se ajuntaram e o prantearam e o sepultaram na sua casa em Ramá. Davi se levantou e desceu ao deserto de Parã. Havia um homem em Maom que tinha as suas possessões no Carmelo. Homem abastado, tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras e estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. Nabal era o nome deste homem, e Abigail, o de sua mulher. Esta era sensata e formosa, porém o homem era duro e maligno em todo o seu trato. Era ele da casa de Calebe. Ouvindo Davi no deserto que Nabal tosqueava as suas ovelhas, enviou 10 moços e lhes disse: subi ao Carmelo e ide a Nabal, perguntai-lhe em meu nome como está. Direis àquele próspero: paz seja contigo, e tenha paz a sua casa, e tudo o que possuis tenha paz. Tenho ouvido que tens tosqueadores, os teus pastores estiveram conosco, nenhum agravo lhes fizemos, e de nenhuma coisa sentiram falta todos os dias que estiveram no Carmelo. Pergunta aos teus moços, e eles te dirão: achem mercê, pois, os meus moços na tua presença, porque viemos em boa hora. Dá, pois, a teus servos e a Davi, teu filho, qualquer coisa que tiveres à mão. Chegando, pois, os moços de Davi, e tendo falado a Nabal todas essas palavras em nome de Davi, aguardaram. Respondeu Nabal aos moços de Davi e disse: quem é Davi? E quem é o filho de Jessé? Muitos são hoje em dia os servos que fogem ao seu senhor. Tomaria eu, pois, o meu pão e a minha água, e a carne das minhas reses que degolei para os meus tosqueadores, e o daria a homens que eu não sei de onde vêm? Então os moços de Davi puseram-se a caminho, voltaram e, tendo chegado, lhe contaram tudo segundo estas palavras. Pelo que disse Davi a seus homens: cada um cinja a sua espada. E cada um cingiu a sua espada, e também Davi a sua. Subiram após Davi uns 400 homens, e 200 ficaram com a bagagem. Neste meio tempo, um dentre os moços de Nabal o anunciou a Abigail, mulher deste, dizendo: Davi enviou do deserto mensageiros a saudar o nosso Senhor. Porém, este disparatou com eles. Aqueles homens, porém, nos têm sido muito bons, e nunca fomos agravados por eles, e de nenhuma coisa sentimos falta em todos os dias de nosso trato com eles, quando estávamos no campo. De muro em redor nos serviram, tanto de dia como de noite, todos os dias que estivemos com eles, apacentando as ovelhas. Agora, pois, considera e vê o que hás de fazer, porque já o mal está de fato determinado contra o nosso Senhor e contra toda a sua casa. E ele é filho de Belial, e não há quem possa lhe falar. Então Abigail tomou a toda pressa 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de trigo tostado, 100 cachos de passas e 200 pastas de figos, e os pôs sobre jumentos, e disse aos seus moços: ide adiante de mim, pois vos seguirei de perto. Porém nada disse ela a seu marido Nabal. Enquanto ela, cavalgando um jumento, descia encoberta pelo monte, Davi e seus homens também desciam, e ela se encontrou com eles. Ora, Davi dissera: com efeito, de nada me serviu ter guardado tudo quanto este possui
no deserto, e de nada sentiu falta de tudo quanto lhe pertence. Ele me pagou mal por bem. Faça Deus o que lhe aprouver aos inimigos de Davi, se eu deixar, ao amanhecer, um só do sexo masculino dentre os seus. Vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se, desceu do jumento e prostrou-se sobre o rosto diante de Davi, inclinando-se até a terra. Lançou-se-lhe aos pés e disse: Ah, Senhor meu, cai a culpa sobre mim. Permite falar a tua serva contigo e ouve as palavras da tua serva. Não se importe o meu senhor com este homem de Belial, a saber, com Nabal, porque o que significa o seu nome, ele é. Nabal é o seu nome, e a loucura está com ele. Eu, porém, tua serva, não vi os moços do meu senhor, que enviaste. Agora, pois, meu senhor, tão certo como vive o Senhor e a tua alma, foste pelo Senhor impedido de derramar sangue e de vingar-te por tuas próprias mãos. Como Nabal sejam os teus inimigos e os que procuram fazer mal ao meu senhor. Este é o presente que trouxe a tua serva, meu senhor. Seja ele dado aos moços que seguem o meu senhor. Perdoa a transgressão da tua serva, pois de fato o Senhor te fará casa firme, porque pelejas as batalhas do Senhor e não se ache mal em ti por todos os teus dias. Se algum homem se levantar para te perseguir e buscar a tua vida, então a tua vida será atada no feixe dos que vivem com o Senhor teu Deus. Porém, a vida de teus inimigos, este a arrojará como se a atirasse da cavidade de uma funda. E há de ser que, usando o Senhor contigo, segundo todo o bem que tem dito a teu respeito, e te houver estabelecido príncipe sobre Israel, então, meu Senhor, não te será por tropeço, nem por pesar ao coração o sangue que, sem causa, vieres a derramar, e o te haveres vingado com as tuas próprias mãos. Quando o Senhor te houver feito bem, lembrar-te-ás da tua serva. Então Davi disse a Abigail: Bendito o Senhor, Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. Bendita seja a tua procedência, e bendita sejas tu mesma, que hoje me tolheste de derramar sangue, e de que por minha própria mão me vingasse. Porque, tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, que me impediu de que te fizesse mal, se tu não te apressaras e me não vieras ao encontro, não ficaria Nabal até ao amanhecer, nenhum sequer do sexo masculino. Então Davi recebeu da mão de Abigail o que esta lhe havia trazido e lhe disse: Sobe em paz à tua casa. Bem vês que ouvi a tua petição e a ela atendi. Voltou Abigail a Nabal. Eis que ele fazia em casa um banquete, como banquete de rei. O seu coração estava alegre e ele já muito embriagado, pelo que não lhe referiu ela coisa alguma, nem pouco, nem muito, até ao amanhecer. Pela manhã, estando Nabal já livre do vinho, sua mulher lhe deu a entender aquelas coisas, e se amorteceu nele o seu coração, e ficou ele como pedra. Passados uns 10 dias, feriu o Senhor a Nabal, e este morreu. Ouvindo Davi que Nabal morrera, disse: Bendito seja o Senhor, que pleiteou a causa da afronta que recebi de Nabal, e me deteve de fazer o mal, fazendo o Senhor cair o mal de Nabal sobre a tua cabeça. Mandou Davi falar a Abigail, que desejava tomá-la por sua mulher. Tendo ido os servos de Davi a Abigail no Carmelo, lhe disseram: Davi nos mandou a ti para te levar por sua mulher. Então ela se levantou e se inclinou com o rosto em terra e disse: Eis que a tua serva é criada para lavar os pés aos criados do meu senhor. Abigail se apressou e, dispondo-se, cavalgou um jumento com as 5 moças
que a assistiam. E ela seguiu os mensageiros de Davi, que a recebeu por mulher. O contexto aqui é Davi, mais uma vez, fugitivo de seu sogro Saul. Samuel, aquele profeta que, por determinação de Deus, ungira para ser rei de Israel, morre. Davi e seu exército desce então para o deserto de Parã. Ele se aloja, ele acampa na divisa das terras de Nabal. Deserto de um lado, terras de Nabal, próprias para a agricultura de trigo e criação de reses, do outro. Nabal residia num local chamado Maom, que ficava a 3 quilômetros de distância de onde as suas reses eram apacentadas, de onde o seu trigo era plantado. Davi, ao se instalar ali, fugindo de Saul, serve como um muro protetor para as propriedades, para os bens de Nabal. Por quê? Do deserto vinham os ladrões, amalequitas, que dominavam aquelas terras. Do outro, as propriedades de Nabal. Lá ele só tinha agricultores e pastores. Como estas pessoas poderiam defender o seu patrimônio mediante um ataque dos amalequitas? Difícil acreditar nisso. Davi, ao se instalar ali, passa a ser um protetor dos bens de Nabal. Davi era fugitivo. Davi não tinha como plantar a terra onde ele estava, era imprópria. Davi não poderia plantar se a terra fosse própria, porque Davi vivia fugindo. A perseguição de Saul, seu sogro, era implacável. Aonde Davi fosse, Saul estaria atrás. Davi, com 600 homens, 600 soldados, era responsável por alimentar 3.000 pessoas aproximadamente. Porque havia mulheres, crianças, idosos, e Davi só poderia contar com a ajuda de alguém. Esse é o cenário que nós temos pela frente. Nabal era um homem muito rico. Vejam no verso 2, que está escrito assim: havia um homem em Maom que tinha suas possessões no Carmelo. Homem abastado. Tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras. Davi, ao saber que Nabal tosquiava, ou seja, aparava a lã das suas ovelhas, vê ali o momento certo, o momento ideal para pedir ajuda. Era por costume da época, ao término da tosa das ovelhas, que algumas fossem abatidas para abastecer a casa, para abastecer a fazenda, para alimentar os trabalhadores, para festejar, porque certamente o número de ovelhas havia aumentado durante aquele ano. Davi, numa visão privilegiada do momento, manda então 10 de seus homens para conversar com Nabal. Davi, de uma forma jovial, de uma forma educada, elegante, determina seus homens que, ao chegarem na presença de Nabal, o cumprimentem, perguntem como está sua casa, parabéns por ter crescido o seu patrimônio, desejamos a ti paz, cordialidade da parte de Davi, e humildemente pede ajuda. Os homens de Davi chegam lá: senhor Nabal, nosso amo, nosso senhor Davi, manda cumprimentos, parabeniza-o pelo seu crescimento e pede ajuda. Nós precisamos de ajuda, nós precisamos de víveres, precisamos de alimento, precisamos saciar a fome do nosso pequeno exército. Lá tem crianças, tem idosos, tem mulheres que nos seguem. Ajuda-nos. Nós servimos de muro protetor para que os ladrões do deserto não avançassem sobre o seu patrimônio. Durante o tempo que os seus pastores, que os seus agricultores conviveram conosco, nós os tratamos bem, nós os alimentamos, nós saciamos a sua sede. Meus irmãos, era de se esperar que aquele homem tivesse uma reação no mínimo, humilde e educada. Mas o que é que Nabal fez? Disparatou com os homens de Davi. Olha, o verso 3 nos diz que o homem era duro e maligno em todo o seu trato. O verso 25 relata que ele disparatou. Há um verso aqui, não me recordo bem agora, diz que ele era louco, filho de Belial. Um louco, intratável, insuportável, intragável, um louco. Imagino eu que ele deve ter falado tanto palavrão, que daria para avermelhar o rosto
de qualquer contador de piada. Nabal era insuportável, filho de Belial, o que significa filho da perversidade, da iniquidade, da inutilidade, apesar de ser da casa de Calebe. Deselegantemente, conforme está no verso 10, acusa Davi de ser um fugitivo, um escravo fugitivo do seu senhor. Lê do engano, ele estava se referindo ao futuro rei de Israel, ungido por Deus. Diz que não vai tirar comida da boca de seus empregados para alimentar um bando de desconhecidos. Vejam aí no verso 11. Tomaria eu, pois, o meu pão, a minha água, a carne das minhas reses, que degolei para os meus tosqueadores, e daria a homens que eu não sei de onde vêm. Isso nos revela um caráter egoísta. Isto nos revela um homem que não tem conhecimento da palavra de Deus. Ele diz, meu, tomaria eu o meu pão, a minha água, a carne das minhas reses, que degolei para os meus tosqueadores. Meu. Mas Nabal estava errado, porque nada era dele. Não somos proprietários de absolutamente nada. Este tablet que estou usando não é meu. Este paletó não é meu. O carro que está ali fora não é meu. É tudo de Deus. Ele criou, ele é o dono. Juridicamente se explica da seguinte forma: nós temos a posse, administramos aquilo que Deus nos confiou. A posse, a propriedade, o domínio é de Deus. E portanto, meus irmãos, não justifica uma pessoa mão de vaca, egoísta, como Nabal e muitos outros que existem por aí. Porque quando você doa, quando você enfia a mão no bolso para dar uma esmola, quando você vem ao gasofilácio para depositar seu dízimo ou sua oferta, você não está tirando de você, você está tirando de Deus. Ele emprestou a você para você administrar. Use-o bem, porque na prestação de contas, isto ser-lhe-á cobrado a um preço. Apesar de abastado, Nabal era um homem avarento. E a avareza, meus irmãos, é um dos 7 pecados capitais. Vamos recordá-los? Soberba, avareza, inveja, ira, luxúria, gula, preguiça. O interessante da avareza é que um pecado que se pauta, que se fundamenta em hipóteses. Pode ser que aconteça. O avarento trabalha com a hipótese de um dia ele precisar utilizar aqueles bens, aquele dinheiro. Por isto ele é assim. Pode ser, trabalhar, pecar em cima de uma hipótese. É o que se faz quando a pessoa é avarenta. E o que é pior? Que a avareza toma conta do coração. A pessoa avarenta só vê os bens materiais. Ocupa o coração dela um lugar que deveria ser exclusivamente de Deus. Mas, ao reagir daquela forma, tão agressiva, tão maleducada, para não dizer outros adjetivos, Nabal ofendeu Davi, claro. E olha com quem ele foi mexer. Um jovem de sangue guerreiro. Davi, é óbvio, sente-se ofendido e com razão. Separa 400 homens, armados até os dentes, e sai com a determinação de exterminar todos os homens da casa de Nabal, até os meninos. Se não sobraria, como está no verso 22, nenhum do sexo masculino da casa de Nabal, ele pouparia os meninos? Se era do sexo masculino, tinha que morrer todo mundo. Nabal era um homem que não respeitava ninguém. Observem que ele falar que não sabia quem era Davi, quem é Davi? Quem é esse filho de Jessé? Claro que ele sabia. Davi era conhecido. As terras de Nabal estavam lá em Judá. Davi era conhecido por todo lado. É óbvio que ele sabia. Mas a sua petulância é que falou mais alto, que falou mais forte. Davi era um homem que não aceitaria este agravo. Claro que não. Reagiu de uma forma natural para um homem de sangue guerreiro. Meus irmãos, nem mesmo os animais aceitam humilhação, desrespeito. Nem os animais. Fundamento bíblico para esta afirmação. Números 22, confira comigo por gentileza, depois volte ao texto que estamos analisando. Números 22, versículos 23 a 27. Números 22, versículos 23 a 27. Balaão espanca a sua jumenta 3 vezes. 3 vezes. O que é que a jumenta fez? Deitou, virou para ele e falou assim: rapaz, eu não vou seguir adiante. O que está acontecendo? Por que você está me tratando desse jeito? O que é que eu te fiz? Deitou, falou: não vou adiante. Quero saber por que você está me tratando desse jeito. O que foi que eu te fiz? O irônico é que Balaão disse que ela tripudiou dele. Foi a jumenta que tripudiou dele.
nos dizeres de Balaão. Então nem os animais aceitam o desrespeito, a humilhação, os maus tratos. Davi não aceitaria, de forma alguma. A reação de Davi é mais do que compreensível. Talvez tenha exagerado em dizer que vai matar as crianças, derramar sangue inocente, mas era esperado. Ao sair, ao colocar seu exército a caminho, 400 homens, 200 ficaram com a bagagem, a caminho da casa de Nabal para dizimar aquela casa. Abigail é avisada por um dos homens de Nabal. Um dos trabalhadores de Nabal chega, Abigail, a coisa está feia. Davi mandou uns homens conversar com Nabal. Nabal desagravou, Nabal maltratou, Nabal humilhou, falou besteira, e Davi está subindo para cá com 400 homens e vai dizimar. Vai acabar. Faz alguma coisa, enquanto dá tempo. Faça alguma coisa pela tua casa. Abigail, mulher, verso 2, mulher, verso 3, sensata e formosa. Verso 3, Abigail, mulher sensata e formosa, apressadamente e em segredo de seu marido Nabal, reúne provisões, coloca no lombo de jumentos e vai ao encontro de Davi. Encontra-se com ele, faz um belo de um discurso cheio de sabedoria, de graça, de humildade, aplaca a ira de Davi, reverte a situação, salva sua casa. Davi, que desde o início se mostrou um homem educado, um homem de diplomacia, recebe os presentes, aceita o pedido de perdão, porque Abigail atraiu para si uma culpa que não tinha, dizendo que, perdoa-me, Senhor, eu não sabia que os teus moços foram lá falar com o louco do meu marido. Eu não sabia. Davi recebe os presentes, aceita o pedido de perdão e Abigail volta para casa. Oh, amada igreja, adivinha o que ela encontra em casa quando lá chega? O maridão Nabal, um exibicionista, com mania de grandeza, fazendo um banquete, completamente bêbado, embriagado, fazendo um banquete como se fosse de rei. Nabal era rei? Nabal não era rei. Por que fazer um banquete como se rei fosse? Exibicionismo megalomaníaco. Abigail, de uma forma sábia, não falou para ele. Ela não contou quando saiu, não contou quando voltou. Revela-nos inteligência, prudência, discrição. Esperou amanhecer o dia. Claro que o Nabal devia estar numa ressaca tremenda. Óbvio, se estava bêbado à noite, pela manhã, só poderia estar de ressaca. Abigail então conta para ele: seu doido, olha o que você fez. Davi mandou 400 homens para cá. Não fora a minha iniciativa de levar víveres para acalmar aquele homem, e a esta hora estariam todos mortos. Olha, o susto deve ter sido tão grande, o medo deve ter sido tão grande, que aliado à ressaca que ele estava, ele petrificou. Os especialistas dizem que provavelmente ele teve um infarto ou um AVC. Só relata a Bíblia que amorteceu nele o seu coração e ele ficou como pedra. Imagino eu, numa cama, paralisado, sem poder falar, sem poder mexer, sem poder soltar aqueles palavrões que ele certamente tratava a sua família, sua esposa. 10 dias. 10 dias aquele homem teve para se arrepender. Não se arrependeu. Deus o matou ao final de 10 dias. Deus o matou. Versículo 37. Amorteceu-se nele o coração como pedra, petrificado ficou por 10 dias, não se arrependeu e Deus o matou. Claro, Davi, homem inteligente que era, sabendo da morte de Nabal, imediatamente manda um convite de casamento para aquela linda mulher, Abigail. Linda e rica, porque Nabal morreu. Os seus bens passaram para a viúva Abigail. Davi não era bobo. E Davi gostava de mulher, né? Nós sabemos disso, que Davi era um amante, um admirador das mulheres. Davi, então, torna-se proprietário de tudo, casando-se com Abigail. Aquele a quem foi negado um cabrito, um bode, uma ovelha, um feixe de trigo, torna-se proprietário de tudo. Triste fim de Nabal. Mas isso não foi sem razão. E nós veremos daqui a pouco por que é que isso aconteceu. Antes, vamos dar uma olhada na situação de Abigail. Abigail era uma esposa maravilhosa, sensata e formosa, e é interessante que a Bíblia nos apresenta aqui nos versos 2 e 3, duas distinções. Primeiro, já de imediato, abrindo o texto, fala: Abigail era sensata e formosa, seu marido era louco. Era um doido. E o interessante é que a Bíblia coloca nessa ordem: sensata e formosa.
Verso 3. Não formosa e sensata. Sensata primeiro, valor moral, beleza interior. Formosa, beleza exterior, beleza física. Essa ordem que a Bíblia nos revela. E que é o importante. A beleza interior. A beleza moral. Mas a beleza interior é a que interessa a Deus. Esta é que é importante. Verso 14 nos mostra uma mulher acessível à comunicação. O empregado de Nabal, ao invés de ir falar para Nabal, que Davi estava a caminho, ele vai falar com Abigail, porque ela era sensata. Ela era acessível à comunicação. Uma mulher humilde, verso 24. Assim que viu Davi, ela desce do jumento, prostra-se, rosto em terra, pede permissão para falar. Assume uma culpa que não era sua para aplacar a ira de um jovem guerreiro. Leva víveres em abundância, o que nos revela generosidade. Ela albardou jumentos. E a Bíblia relata aí a quantidade de alimentos que ela levou. E se era para alimentar em torno de 3.000 pessoas, não poderia ser diferente. Então, revela-nos também uma mulher generosa. Revela-nos uma pacificadora. Ela conseguiu evitar um derramamento de sangue. Revela-nos um Davi prudente, um Davi que inicialmente procurou o diálogo. Revela-nos um homem responsável, que atraiu para si a responsabilidade de alimentar aquelas pessoas, custasse o que fosse, ainda que com derramamento de sangue. Revela-nos um Davi com atitude, cinge a espada e parte para a luta. Revela-nos um Davi bom ouvinte, ouviu atentamente Abigail. Revela-nos um Davi educado e sábio, recebeu os presentes, reconheceu o valor das palavras de Abigail. Revela-nos um Davi maleável, que recuou na intenção de atacar a casa de Nabal. Revela-nos um homem grato a Deus. Reconhece que Deus pleiteou a sua causa e o deteve de fazer o mal. Verso 39. Revela-nos um Davi inteligente, de visão, de ações rápidas. Não esperou o defunto esfriar e já pediu a viúva em casamento. O homem estava quentinho ainda. Meus irmãos, esse texto está focado em 3 personagens. Nabal, Abigail e Davi. Cada um deles nos ensina algumas coisas. Lições que devemos aprender e praticar. Lições que não devemos aprender e muito menos praticar. Você já sentiu fome? Você já passou fome? Não posso falar que passei fome. Não, mas eu sobrevivi algum tempo de cestas básicas doadas. Hoje, quando eu dou uma cesta básica, meu coração dói, porque eu sei quão bem fará a pessoa que vai receber. Quando eu via a cesta básica entrar na minha casa, eu tinha vontade de chorar de alívio. Tem comida, tem alimento dentro de casa. Você já sentiu fome? Você já viu seu filho sentir fome? Um ente querido, o pai, a mãe, a esposa, alguém muito próximo, pedir um pedaço de pão e você não ter para dar? A questão é que a fome, ela vai além de um estômago vazio. A fome é uma carência alimentar. E esta carência extrapola o nosso estômago e vai até o coração, vai até o vizinho, vai até o amigo, vai até o mendigo. Nós sentimos fome de remédios, de roupas, de calçados, de casa para morar. Fome de carinho, de amor, de atenção, de respeito. Fome por uma palavra, um abraço, amigo, fraternal, consolador. Não somos turistas nesta terra. Estamos aqui para cumprir uma missão que nos foi dada por Deus. Nosso irmão Jonatas, hoje pela manhã e domingo passado, com muita propriedade, lembrou-nos que os planos de Deus se concretizarão através de nós, através da igreja. E é para isso que Deus nos colocou aqui. Não somos turistas e Jesus nos cobra isso. Saciar a fome. Não importa que tipo de fome. Moral, psicológica, sentimental, material, financeira. É nossa função, é nosso dever. Nós temos a obrigação. Não é opção. É obrigação de saciar a fome. Confere comigo, por favor. E depois volte ao texto. Mateus, Evangelho do Senhor Jesus, segundo Mateus, capítulo 25. Mateus 25, verso
versos 40 a 43. Está escrito assim: Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, sendo estrangeiro, não me recolhestes, estando nu, não me vestistes, e estando enfermo e na prisão, não me visitastes. Meus irmãos, Jesus fala sobre o juízo final. E nós negamos agasalhar, alimentar, saciar a sede, quando negamos aos pequeninos. E os pequeninos não são crianças, são pequeninos de recursos. É um irmão pobre, é um mendigo, é um morador de rua. Quando nós negamos isto a eles, estamos negando a Cristo. E vamos pagar um alto preço quando chegarmos no momento do acerto de contas. A fome traz crises e nos leva a reações diversas. Às vezes desespero, pavor. As reações variam, mudam, conforme os princípios e valores. É, sem dúvida, uma força que move o mundo. Aprendemos com Nabal, que teve uma fome psicológica, emocional e fisiológica, o apego que ele tinha ao materialismo, individualismo, a riqueza, avareza, mania de grandeza, agressividade, ingratidão, petulância, altivez, dureza de coração, orgulho. Nabal nos mostra que as riquezas que Deus nos dá devem ser divididas com quem precisa, que é preciso ter humildade e sabedoria para reconhecer o valor daqueles que nos ajudam, como Davi o ajudou, que devemos ser educados e receptivos com aqueles que nos procuram, precisando ajuda, como Davi o procurou, que devemos ter cuidado com o que falamos e como reagimos, que devemos evitar a avareza, que onde há ingratidão e injustiça, as bênçãos de Deus não entram, e se entrar, não permanece. Nabal perdeu tudo, era um homem abençoado, uma família abençoada, de posses, muitas riquezas. Nabal perdeu tudo, até a vida. Não devemos perder as oportunidades de arrependimento e confissão de pecados e mudanças. Nabal teve 10 dias. Tenho certeza que se ele tivesse se arrependido, ele teria saído daquela situação. Temos tantos exemplos com relação a isso. Abigail nos mostra uma mulher que tinha fome espiritual, psicológica e emocional. Fome pela simpatia, pela sobriedade, pela sabedoria, pela humildade, pela coragem, pelo temor a Deus, pela comunicação com as pessoas, pela prudência e generosidade. Abigail nos ensina que nos momentos de crise não devemos negociar o princípio da fidelidade. Mesmo sabendo os riscos que ela corria, ela voltou para Nabal. Nós, a qualquer momento, podemos voltar para Deus. É momento de pensar nisso, se você está à margem dos caminhos de Deus. Abigail nos ensina que nos momentos de crise devemos ter pressa em agir, devemos ter postura de humildade, de sabedoria, de discrição, de prudência. Devemos saber aconselhar aqueles que nos procuram. Ela aconselhou Davi a não derramar sangue, não macular suas mãos com sangue inocente, porque ele seria rei de Israel e não poderia carregar essa culpa. Nos momentos de crise, por incrível que pareça, é que precisamos ser generosos, dividir as bênçãos. Nos momentos de crise, precisamos depositar confiança em Deus, como ela fez. Davi, um homem que teve fome fisiológica, espiritual, psicológica, emocional, nos ensina coragem, determinação, responsabilidade, maleabilidade, prudência, sabedoria, inteligência, humildade e gratidão a Deus. Davi nos ensina que nos momentos de crise precisamos agir com prudência, assumir responsabilidades, ter atitude, saber ouvir, ser humilde, gentil e sábio. Precisamos ser maleáveis, ser gratos a Deus, inteligentes, de visão e ações rápidas. Para finalizar, meus irmãos, considere que a paciência de Deus, às vezes, é curta. Mas, às vezes, Deus dá corda. Ele vai dando corda, vai alertando, vai avisando, vai chamando, vai dando oportunidades. De repente, ele puxa a corda. Nabal teve 10 dias. Talvez um tempo curto, mas será que antes Deus não mandou
vários avisos. Considere que nossa fome, se sadia, precisa ser saciada. Porém, sem despir, sem esvaziar as pessoas, como Nabal fazia. Não esvaziar as pessoas do seu respeito, dos seus sentimentos, dos seus sonhos. Nabal, um exibicionista, um homem materialmente rico, mas pobre de caráter, à margem dos caminhos de Deus, que não enxugou as tristes lágrimas do seu coração. Ou seja, não se arrependeu. É um exemplo que não se deve seguir. Considere que com os recursos materiais é que o mundo sacia a sua fome. Mas a fome do justo é saciada por Cristo, o pão da vida. E ele disse, eu sou o pão da vida. E se é pão para a vida, é pão para tudo. Sentimental, psicológico, espiritual, material. Em minha terra, norte de Minas, Vale de Jequitinhonha, na verdade, Itamarandiba, quando se quer saber como está uma pessoa, faz-se a seguinte pergunta: como está o barulho da lata? Já ouviram? Se o barulho da lata é de lata cheia, tudo vai bem. Mantimentos na despensa, a comida. Se o barulho da lata é vazia, de lata vazia, nada vai bem. Não há mantimentos na despensa. Como é que está o barulho da lata do seu coração, da sua alma? Como é que está o barulho da lata do seu relacionamento com Deus? Lata cheia para distribuir, para saciar, para ajudar na fome dos outros? Ou é uma lata vazia? Hora de pensar. Talvez hora de mudar. Talvez hora de se voltar para Deus. Encerro aqui agradecendo a vocês pela paciência e a Deus pela oportunidade de estar neste púlpito mais uma vez. Obrigado.